Esse vídeo é pra mulher cansada, pra mulher que tá aí quase entrando no burnout, tá em tratamento por causa de um burnout ou tá saindo de um, como é o meu caso. Eu me chamo Magali, tô saindo de um burnout que me pegou de jeito e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 10 coisas que eu aprendi. 5, mais 5. 10 coisas que eu aprendi nesses 6 meses de tratamento de um burnout. O burnout me pegou e me derrubou agora em março desse ano de 2025, mas a primeira crise foi em novembro de 2024. Lá, assim, eu realmente tive aquela paralisação, sabe? Aquela apatia, que eu simplesmente saí do meu trabalho correndo, que eu não queria mais ver nada, cheguei em casa e dormi. Eu lembro que ali eu falei assim, nossa, eu tenho que me cuidar porque eu não quero ter burnout. Mal sabia eu que eu já estava no burnout, que foi agravado depois em março. Depois ainda de um processo de ter ficado doente várias vezes e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas estão passando por isso e eu já dou um abracinho aí porque é ruim demais. Assim, é uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é depressão, né? Porque eu cuido da minha saúde mental agora bem certinho há pelo menos 5 anos. E o burnout é algo assim que nunca vi. Só agora, em setembro, que eu tô me sentindo realmente mais produtiva. E eu lembro muito bem quando foi o momento que eu vi que eu tava saindo daquilo. Foi quando eu consegui fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Que era, eu tava fazendo minha panqueca e conseguindo colocar comida pro meu cachorro. Eu comemorei tanto, foi um dia tão feliz. Porque assim, nossa, eu tô voltando a ser produtiva. E isso foi agora em agosto. Entendeu? Depois de um burnout, você vê muitas coisas que você precisa mudar. E agora que eu tô realmente voltando, e eu vou compartilhar aqui com vocês essas 10 coisas que eu aprendi nesse tempo de tratamento de burnout, tá? A primeira coisa é muito difícil parar. Gente, eu lembro que eu precisei dormir pelo menos um mês seguido, assim. Eu não conseguia ficar em pé para fazer comida e tudo mais, assim, teve amigos que trouxeram comida, eu pedi, né, delivery e tudo mais, porque eu não tinha condições de fazer as coisas. Eu realmente estava exausta, exausta. Mas uma das coisas mais difíceis também é parar a cabeça, porque a gente vem, né, dessa onda de estresse e aí você tem que diminuir toda aquela agitação mental. E aí foi aquela coisa, né, de começar a pintar, de entender que eu podia relaxar, ah, de ficar vendo série besta, sabe? Eu fui fazendo isso para conseguir, porque eu precisava conseguir relaxar. Além disso tudo, a gente precisa parar, mas a nossa vida continua. Eu sou sozinha, consegui ficar quieta aqui, mas quem tem filho? Marido? Tenho trabalho, porque não pode ficar parada. Eu ainda tenho uma reserva, então consegui ficar parada. Estou aqui até hoje, setembro, me virando. Mas e quem não? Então é uma, é uma pressão inicial gigante, assim. 2, você vai demorar para fazer coisas simples. Sabe, assim, como eu falei, cozinhar, passear com seu cachorro, levantar, conseguir conversar, eh, você vai ter que ter muita paciência. Eu sou uma pessoa que consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu não conseguia nem fazer uma direito. Era muito angustiante. Mas você tem que respeitar isso. E faz parte do processo. Tem pessoas que melhoram mais rápido, outras não, e é isso. Você tem que te respeitar, porque você chegou num burnout por não se respeitar, mesmo inconsciente, mas você não se respeitou e agora você precisa ouvir seu corpo. Então, tenha calma, que você vai demorar para fazer algumas coisas, mas vai chegar um tempo que você vai conseguir fazer, tá bom? 3, você vai perceber o quanto estava esgotada. Eu não tinha noção do quanto eu estava imersa na minha rotina de trabalho e o quanto eu tinha me deixado de lado. Eu não tinha noção que eu precisava dormir um mês seguido e que eu fiquei 2, 3 meses para realmente conseguir relaxar. Cara, é surreal, assim, é surreal. E tem uma coisa também que acontece, tá? Tem altos e baixos. Você vai pensar que tá boa, daqui a pouco você tem um cansaço gigantesco, aí você precisa descansar, né? Daqui a pouco você vai tá boa, daqui a pouco você vai precisar descansar. Então, não é linear, né? Isso acontece. E é isso, faz parte, você tem que se respeitar, é isso. O burnout é sobre se respeitar. Acho que eu vou falar sobre se respeitar muitas vezes aqui.
Por exemplo, vou falar nessa hora agora. 4. Respeitar o ritmo do seu corpo e impor limites. Ah, eu não consigo fazer minha comida. Tudo bem. Posso pedir ajuda. Vou pedir comida. Ok. Ah, tem amiga querendo falar contigo. Não, desculpa, eu não posso. Ah, tem aquela pressão para fazer tal coisa. Não, não posso. É isso. Você vai ter que aprender a impor limites. Dizer não. Diga não. Isso é fundamental. 5. Você vai voltar a ter vida social. Eu, pelo menos, deixei minha vida social de lado. Só algumas amigas ali que eu mantinha um contato e muitas vezes só virtual. E eu, sei lá, consegui tomar um café com uma amiga à tarde, consegui conversar mais com as pessoas, né? Porque eu tava ali focada no trabalho, só o meu tempo de trabalho, eu não nem conversava com as pessoas direito. Consegui passear mais com o meu cachorro quando eu consegui voltar a andar. Você volta a ter tempo para as coisas que você não tinha. Ficar um tempo no sofá com o seu cachorro, com o seu filho, curtir mais o seu marido, seu namorado, sua namorada, sabe? É isso. Você começa a ter esse tempo a mais. E isso é muito bom. E você vai ver realmente quanto você tinha se afastado disso. É surreal. Antes da próxima coisa que eu aprendi sobre burnout, eu quero te perguntar: você tá passando por algum burnout? Já passou? O que você aprendeu, não aprendeu? Pode comentar aqui. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. E também aquele reforcinho, né, gente? Deixa um like, segue. Esse processo aqui de criar conteúdo é a minha volta do burnout, então me ajuda também nessa. E eu quero aproveitar e passar a dica desse livro aqui, que é muito legal, que me ajudou a passar por esse processo, e mais alguns livros que eu compartilho aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos pro próximo. 6. Existe uma pressa para você melhorar. Existe essa pressa. Seja porque dizem que um burnout melhora em 3 meses, mas tem gente que demora muito mais. E é isso, cada um tem seu tempo, mas existe a pressão de você melhorar porque você precisa voltar ao seu trabalho, né? Afinal de contas, a empresa quer que você seja funcional, né? Que você esteja lá produzindo para ela. Eu senti essa pressão também da minha família, né? Porque as pessoas não querem te ver mal, só porque é isso, você não tem controle. Você não tem controle. E é aceitar e entender que você tem seu tempo e fazer as pessoas entenderem que você tem seu tempo e fazer as pessoas respeitarem você. Vale lembrar, né, que agora o burnout ele é considerado um acidente de trabalho, então você tem direito a INSS, você tem direito a ficar longe e você tem direito a se cuidar, certo? Por mais que exista essa pressão, você tem direito a se cuidar, tá? Não vai mais uma vez se negligenciar. Não vai. E também tem outra, a empresa não pode te demitir, tá? 7. É importante você registrar a sua doença, o seu burnout no INSS. Por alguns motivos. Você tem direito ao auxílio doença, né? Eu tive e me ajudou demais. Assim, foi uma ajuda super necessária e eu agradeço demais ao INSS. E também para ficar registrado, né? A gente já tem esse nível, esse aumento de registro de burnout, de ansiedade, depressão, e é importante também para que, com esses números, seja feita alguma coisa, né? Trabalhe saúde pública, trabalhe mais essa cobrança para que as empresas realmente deem uma qualidade de trabalho para aquela pessoa, não sobrecarregue aquela pessoa, não tenha chefe sendo idiota com aquela pessoa, e isso mais, tá? 8. A sua relação com o trabalho vai mudar. Primeiro, porque isso é necessário para que você não fique doente de novo. E também durante todo o seu processo você vai cair sua ficha de quanto você dedica muito tempo para o seu trabalho e que você precisa equilibrar a sua vida porque tem outras coisas que merecem sua atenção, inclusive você mesma. Muitas pessoas até orientam que você não continue no lugar onde te gerou a doença, senão você vai ficar doente de novo. É muito mais fácil que isso aconteça. E também existem pessoas que mudam de profissão, sabe? Às vezes pelo trauma, porque você não consegue mais fazer aquilo, e também porque viu que estava meio que perdendo tempo e vai lá empreender, colocar algum sonho em prática, ou realmente buscar lugares onde tenham mais conexão com você.
Eu sei que isso é muito privilégio, né? Tem muitas pessoas que estão aí na escala 6 por 1, inclusive eu sou a favor de mudar. Pra mim, 4 por 3 é perfeito. Eu sei que no Brasil é muito difícil fazer isso, né? Imagina, no 5 por 2 já estão achando ruim. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ter essa opção de escolha, né? Que precisa sustentar sua família. Eu sei que tem muito também essa questão de como a gente lida com o trabalho conforme a nossa classe social. É, Meus pais, eles trabalham muito, porque eles sempre tiveram que fazer dinheiro para cuidar da gente. É aquela coisa, você precisa trabalhar, você tem que ter um trabalho e tudo mais. É muito difícil pensar que você pode escolher algum lugar, outra coisa para fazer, né? E muitos de nós carregamos isso, porque a gente aprendeu e também por causa da nossa necessidade. A gente precisa pagar as contas, tá aí, boleto tá aí. Mas eu torço para que a gente encontre alguma coisa que possa mudar e melhorar para que a gente evite ficar doente de novo. Seja mudando onde você trabalha, mudando o que você faz, buscando novas oportunidades e também reforçando a sua autoestima, né? Porque quem te emprega também precisa de você. E eu desejo boa sorte no que você for decidir. 9 é uma grande oportunidade para você rever as prioridades da sua vida. Eu acho que eu já falei isso em diversos momentos, né? Essa questão de você se respeitar mais, aprender a impor limites, a entender que é importante cuidar de outras áreas além do trabalho, ver que existem novas formas de trabalhar, entender que você tem as pessoas para você amar e que você estava negligenciando, ver que precisa cuidar mais da sua saúde, corpo, mente, alimentar. Você vai passar por essa revisão. Não tem como tu sair ileso disso. Não tem como. Eu espero que você aproveite isso também, porque já que tá ali, né? É aquela coisa, já que tá no inferno, abraça o capeta e é isso. Que a gente sai melhor do que chegou nesse caos chamado burnout. E a 10ª é que o burnout é resultado de muitas coisas. Uma amiga minha, ela comentou que ela teve burnout e ela se sentiu muito culpada e que ela sentiu que a empresa colocou muita culpa nela. Só que, gente, cada um tem a sua culpa. A empresa, pelo ambiente, né? Porque o ambiente tóxico, chefes tóxicos, horários, sobrecarga, né? Isso existe. Aí tem você, com as suas coisas na vida, com dificuldade de pôr limites. Tem a questão social do Brasil, né? A classe social, os horários, como o trabalho é levado aqui nesse país. Então, tem muitas coisas. Você se achar culpada não é o caminho. Isso tudo é resultado dessa bagunça que tá. Da forma que a gente se relaciona com o trabalho e da forma que o trabalho chega até a gente. Tem essa cobrança para que sejamos sempre produtivos, sempre. Descansar tá gerando culpa nas pessoas. Descansar virou um privilégio, gente. Tá surreal. Então, é claro que pessoas não vão aguentar. Então, você ficar doente é resultado de tudo. Eu gosto de trazer esse conteúdo porque alguns amigos comentam que quando vem eu falar sobre, cai algumas fichas de, olha, eu tô entrando no burnout, eu já passei por alguma coisa, eu preciso melhorar isso. Esse assunto já né, já tá mais comum aí nas rodinhas, mas ele ainda é um tabu. E a gente precisa falar sobre isso. Ponto final. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se quiser comentar, comenta aí se você já passou por algum burnout, como é que foi, né? E fica aqui, dê uma olhada nos outros vídeos. Eu tô falando aqui sobre recomeçar minha vida depois do burnout e eu acho que talvez vai te ajudar também nesse processo. Beijo e até o próximo vídeo.